Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Vamos a mais um encontro? E você já está vendo aí qual é a, o tema de hoje, né? Já está vendo aí, tendências pedagógicas. De um modo ou de outro, a gente já tratou sobre esse assunto? Sim. Só que de passagem, né? Não era um objetivo nosso em tratar disso de forma mais apurada, né? Então, hoje vai ser, tá certo? E, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vou projetar aqui minha tela para vocês. Pronto, agora vocês já estão vendo aí, né? Beleza, galera. Já estou iniciando aí com um mapinha muito simples, muito tranquilo, que mostra a diferença, o modo como se dá aí, por exemplo, a as pedagogias tradicionais, tá? No caso, a pedagogia liberal, e as tendências pedagógicas progressistas, tá certo? Uma coisa é importante salientar aqui, desde logo, desde o início, é o seguinte: quando a gente fala em pedagogia liberal, atenção, liberal aqui, ele vai ter um sentido que é associado ao capitalismo. Ou seja, deixa eu diminuir um pouco aqui a espessura da caneta, né? Acho que fica melhor. Vai ter um significado próximo à estrutura do capitalismo, como se essas pedagogias liberais ou mais tradicionais estiverem de um modo ou de outro ligado ao capitalismo, de forma que essas pedagogias elas acabam reproduzindo a sociedade de classes, tá? Acaba por reproduzir o sistema capitalista de produção, do entendimento da vida a partir de uma ótica material que busca o lucro, que busca a reprodução das classes sociais que aí estão, em especial atendendo aos interesses da classe dominante. Ok, certo? Você pode não concordar com isso, tudo bem, não há problema algum. A grande questão é que, geralmente, quando se trata de questões de concurso, esse nome liberal não tem a ver com liberal de ser aberto, tá? Não está ligado à ideia de liberal como algo não tradicional, como algo mais moderno, contemporâneo. Não, não é isso. É liberal no sentido de ligado ao capitalismo, reproduzindo o que há no capitalismo e as suas consequências. Tudo bem? Então, acredita no papel da instituição de ensino, veja só, o papel da instituição de ensino em preparar pessoas para desempenhar papéis sociais, com base em habilidades e competências. Então, sendo assim, veja, essa reprodução do capitalismo se dá dentro das pedagogias liberais, se dão a partir do desempenho de papéis sociais, tá? Papéis sociais. E esses papéis sociais, eles estão, de um modo ou de outro, ligados à formação capitalista e ao modo como se enxerga o outro e as coisas. Tá certo? Tranquilo? Em oposição, preste bem atenção, em oposição à pedagogia liberal, temos as tendências pedagógicas progressistas.
tá? Essas, vejam só, elas virão como uma crítica à sociedade de classes, à sociedade de classes, portanto, ao capitalismo, tá? Ou seja, virão como uma crítica à sociedade de classes e ao capitalismo. De modo que, nas tendências pedagógicas, há uma perspectiva de entendimento da educação como um processo de atuação, atuação e transformação social, tá? Ou seja, de atuação e transformação social. Ou seja, elas analisam criticamente as realidades sociais e têm um caráter pedagógico e político. Tome cuidado toda a vida que aparecer essa palavra político aqui, escolhas políticas, que não necessariamente, galera, tem a ver com partido político, mas que toda a ação pedagógica ela parte de uma escolha. E tem que ser uma escolha intencional. Tem que ser uma escolha em que se sabe o que se vai fazer, tá certo? Que se tem a característica correta do que se quer, tá? Não é algo neutro, não é algo imparcial. Isso não significa que é manipulador, tudo bem? Veja, não ser neutro e não ser imparcial não significa que é manipulador. Tá legal? Então, assim, toda ação pedagógica é uma ação intencional. E essa ação intencional, porque tem que ser intencional, ela parte de um viés político. Tudo bem? Então, tome cuidado com isso. Em especial, galera, em especial, quando essa relação política ela está relacionada a autores que são tidos como marxistas. Quando aparecer um autor que é tido como marxista, você vai perceber muito essa relação econômica e política envolta em tudo o que se faz, seja ação pedagógica, seja a vida cotidiana, seja o mundo do trabalho, seja o que for. Tudo bem? Até aí tudo legal? Certo? Então ficou claro que o seguinte, preste bem atenção, que existem dois grandes grupos. A da pedagogia liberal, que também pode ser chamada de tradicional, tá certo? Veja só, essa pedagogia liberal, que em algumas questões, em alguns textos, também pode ser chamada de tradicional, tá? A pedagogia liberal, primeiro grupo, e a pedagogia progressista, como segundo grupo. Por que eu digo grupo? Porque dentro de cada uma dessas haverão outras subdivisões. E essas subdivisões, elas comungam em partes, tá? E discordam em partes, certo? Então, existem grupos dentro da pedagogia liberal, uns mais tradicionais, outros menos tradicionais, tá? Uns mais arcaicos, outros menos arcaicos. E dentro das pedagogias progressistas, existem aquelas mais preocupadas com a relação educação, sociedade e política, e aquelas mais preocupadas com a relação da formação holística do indivíduo em sua plenitude.
tá? Não exatamente visando a uma transformação social a partir de uma consciência de classe. Tudo bem? Então, existem espectros. É isso que eu preciso que você entenda. É que existem espectros, nuances entre os dois grupos. Dentro dos dois grupos e entre os dois grupos. Tudo bem? Vamos aqui para o segundo mapinha que eu elaborei aqui para vocês. Nesse segundo, como vocês já podem ver aí, nós já temos as chamadas pedagogias liberais, é tanto que eu pus aqui, ó, dentro do capitalismo, tá? E eu trouxe aqui para vocês 4 modelos ou 4 modos de pedagogias liberais que estão dentro do mesmo grupo, claro, dentro do grupo da pedagogia liberal, tá certo? Só que são subdivisões que estão aqui no mesmo, que têm a mesma origem, que comungam de pontos parecidos, tá bom? Mas que divergem em pontos secundários. Tranquilo? Agora vamos ao detalhamento de cada uma. Se eu dou um zoom aqui para ficar melhor para vocês, né? Ainda assim não vai ficar legal isso daqui. Peraí. Espera aí, galera. Deixa eu ajeitar isso aqui para vocês. Espera aí. Bem, eu vou explicando para vocês aqui. Espera aí. Isso agora ficou melhor para vocês? Eu acho que sim, né? Pronto. Depois eu ajeito de novo quando a gente for para as questões. Galera, então, vejam só. O que é que a gente tem aqui de interessante, de importante? Dentro da perspectiva liberal, nós temos a tendência tradicional. Abel, mas não podia se chamar de pedagogia tradicional? Poderia. Só que a tendência tradicional, vamos supor, é a que está mais ligada ao aspecto que a gente conhecia como aquela escola rígida, onde os conteúdos são trabalhados de forma bem, bem aprofundada e pouco dialogada, onde o professor ele exerce um papel fundamental, principal no ato pedagógico, entende? Onde há transmissão de conhecimento, onde há, vamos dizer assim, um repasse de conteúdo, de conhecimentos, a partir de um órgão emissor, que é o professor, e a partir de um órgão receptor, que é o aluno. Tudo bem? Ou seja, a mais tradicional, desculpem a redundância, é a pedagogia tradicional. Tá certo? Com certeza, os nossos avós, se foram à escola juntamente e tiveram acesso a essa tendência, que é a tendência tradicional. Características, de novo, transmissão de padrões, normas e modelos dominantes, tá? Conteúdos separados da realidade social. Dificilmente você iria estudar algo que tivesse uma relação direta com a sociedade, com onde você está, com os problemas sociais que existentes. Você veria, sim, uma série de conhecimentos, só que esses conhecimentos de forma não contextualizada. Pura e simples. Tá certo? Então,
conteúdos separados da realidade social e capacidade dos alunos. Veja, nesse tipo de pedagogia, galera, se procura entender e encontrar os alunos mais capacitados possíveis. Então, até o sucesso, até o sucesso dos alunos se dá de uma forma excludente. Só alguns conseguem. Só tem destaque alguns. Alguns que conseguem reproduzir aquele mesmo tipo de inteligência cobrada. Tá bom? Aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva. É tanto que a metodologia é baseada em memorização. Se você lembra lá da famosa tabuada, se você se lembra lá do ditado de palavras, se você passou por isso, então você teve ou uma educação toda tradicional, ou com resquícios, ou uma base tradicional. Muito simples, né? Beleza? Então vamos lá. Galera, tendência renovada. Galera, essas duas aqui, ó. Atenção a isso aqui, ó. Vou até mudar a cor e a espessura para a gente deixar claro aqui uma coisa muito simples. O que eu vou riscar aqui, ó, preste atenção. Essas duas, ó, tendência renovada e tendência renovada não diretiva, tendência renovada e tendência renovada não diretiva, elas estão ligadas ao que se chama de escola nova. Tá certo? Elas estão ligadas à escola nova. Só que uma tendência, no caso da renovada, diretiva, lembra de direção, né? E a outra não diretiva. E a outra não diretiva. Vamos à explicação de cada uma? Bora lá. E agora que eu vou diminuir aqui a espessura. Vamos lá. Beleza. Vamos aqui, ó. A renovada ou diretiva da escola nova. Aprendizagem construída pelo aluno. Ó, aqui já deu uma melhorada, né? Ó, aqui já deu uma melhorada. A aprendizagem é construída pelo aluno. Conteúdos adequados aos interesses, ritmos e fases do raciocínio do aluno. Ok. Metodologia com experimentos e pesquisas. Ok. O professor elabora situações desafiadoras. Tome cuidado a isso aqui, ó. Que é esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu destaco aqui para vocês, para ficar melhor de compreender. Ó, o professor elabora situações desafiadoras. O professor elabora. Se o professor elabora nesse sentido, aí é que está a perspectiva diretiva da coisa. Diretiva da pedagogia. Ou seja, por que tem esse nome diretiva? É só lembrar do nome direção. Se o professor elabora, se o professor conduz, o professor dirige. Entenderam isso aqui? Ou seja, se o professor ele é ativo junto com o aluno,
no sentido de que ele vai dizer qual o caminho, se ele vai organizar, se ele vai adaptar, se ele vai elaborar as situações previamente estabelecidas, se o professor vai prever o que o aluno vai fazer, então ele já está dando uma direção. Por isso que essa primeira aqui, ó, por isso que essa primeira tendência renovada ou da escola nova, renovada ou diretiva, imprime-se como o professor que elabora o caminho, mais ou menos, as situações em que o aluno vai percorrer. Embora que o aluno tenha autonomia, tenha uma certa autonomia. E tudo é planejado tendo em vista o aluno, tendo em vista a capacidade do aluno, tendo em vista o ritmo do aluno. Tá certo? Então aqui se respeita um pouco em oposição à tendência tradicional, em oposição à tendência tradicional, a tendência renovada, ela respeita um pouco da individualidade do sujeito. Percebe-se que as pessoas não são iguais, percebe-se que as pessoas não, que as pessoas são diferentes, aprendem de forma diferente, em um tempo diferente e a partir de estímulos diferentes. Agora, nessa daqui, ainda o professor ele dirige esse processo, tá? Ele é um mentor. Vamos aqui, ó. Dentro da tendência renovada ou da escola nova, nós temos a não diretiva. E o que é essa não diretiva? Ela vai ter muita coisa parecida com a tendência renovada diretiva, porém com algumas diferenças. Vamos aqui às características, cada uma das características da tendência renovada não diretiva. O foco no desenvolvimento da personalidade, autoconhecimento e realização pessoal. Já mudou, hein? Conteúdo com significado pessoal e interesse do aluno. Isso aqui parece bastante com, ó, esse ponto aqui, ó, é bem parecido com a diretiva. Não vai ter grande diferença. Atividades de sensibilidade, expressão e comunicação interpessoal. Aprender é um ato interno e intransferível. Ou seja, o indivíduo tem que fazer. Se ele tem que fazer, ele tem que fazer da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível? Quando eu tenho interesse de fazer. É quando eu percebo que aquilo é importante. Quando eu percebo que aquilo tem uma utilidade. Quando eu percebo que aquilo me gera frutos. Eu não estou fazendo uma tarefa só por fazer, porque alguém está mandando, ou porque eu vou ser punido se eu não fizer. Tá certo? Agora preste atenção nisso aqui, ó. A última. A relação entre o professor e o aluno é marcada pela afetividade. Certo? Ou seja, a relação entre o professor e aluno é marcada pela afetividade. Então, existe uma relação bem próxima aqui, bem interessante aqui, entre o professor e o aluno. Eles não são, é, eles não são opostos, eles não são como na pedagogia tradicional, na tendência tradicional, melhor dizendo. Eles não são seres diferentes, um transmissor e um receptor. Eles estão ali no mesmo processo e são complementares. Agora preste atenção a esse outro método aqui, ó, que é o método tecnicista. Atenção,
De todos esses aqui, o método tecnicista é o que está mais ligado à ideia capitalista de produção. Por quê? Porque se você forma técnicos, você não forma técnicos para nada. Se forma técnicos, se formam técnicos para a produção. Formam-se técnicos para a produção, seja a produção de qualquer coisa. E para que haja produção, tem que haver técnicos. Tem que haver técnicos. E o que é que esses técnicos fazem? Eles realizam tarefas. E eles têm que ser bons, têm que ser profissionais, extremamente eficientes naquilo que fazem. Tudo bem? Então, para atender às necessidades do capitalismo, é necessário que haja uma mão de obra qualificada. E essa mão de obra qualificada é uma mão é uma mão técnica. Tudo bem? Para que isso seja possível, para que isso seja realizável, o modelo educacional tecnicista enfatiza a profissionalização e a integração do indivíduo ao modelo social vigente. Ou seja, só reproduz o modelo, não modifica o modelo. Afinal de contas, eu tenho que formar pessoas para atender aquela necessidade. Certo? A sociedade demanda de eletricistas. Então, tenho que formar eletricistas para aquela necessidade, para aquela sociedade, para aquelas pessoas. Então, quanto mais encorpado o técnico estiver naquela sociedade, mais fácil se dá o seu trabalho. Então, não tem para quem mudar a sociedade nenhuma. O que tem é que entender como funciona, entender como resolver um problema, ter a pessoa para resolver e pronto. Simples assim. Os conteúdos abordados são objetivos e neutros. Ou seja, é puramente técnico. Não tem a minha opinião, certo? Então tem que ir para a escola para estudar exatamente aquele conteúdo. Tem que ter conhecimento daquilo, simples assim. O professor é responsável por administrar os procedimentos didáticos. Ou seja, o professor, olha só, diferentemente da pedagogia renovada, que já é diretiva, o professor já está ativo, ainda é ativo, muito ativo nisso. Na tecnicista, galera, o professor não só dirige, tá? Mas ele é o responsável, ele é a autoridade para administrar os procedimentos didáticos. O aluno recebe informações de forma passiva e a relação entre o educador e o aluno é profissional e interpessoal. Em especial, profissional. Puramente. Tá certo? Ou seja, os quatro modos como podem aparecer as pedagogias ou as tendências pedagógicas liberais. Tudo bem até aí? Vamos agora às Vamos agora à pedagogia. Agora eu tenho que ajeitar de novo aqui para vocês. Só um momento. Ó, agora vamos à pedagogia progressista, tá? Vou projetar aqui para vocês. Viram aí? Estão vendo?
Beleza. Aqui em cima, logo acima, nós vimos as liberais ou tradicionais, que estão dentro do capitalismo. Agora nós vamos às tendências progressistas, que elas fazem uma crítica contundente ao capitalismo e à sociedade de classes. Para tal, para tal, existe uma subdivisão aqui que pode ser até mais do que o que eu estou trazendo aqui, tá certo? Eu trouxe três principais, as que geralmente se cobram, as que geralmente aparecem dentro das progressistas, tá certo? Que são a tendência libertadora, a tendência libertária, cuidado para não confundir, libertadora e libertária são noções diferentes, tudo bem? E a tendência crítico-social dos conteúdos. O que há em comum nessas três tendências? É porque essas três tendências, elas guardam em si uma unidade, que é a crítica à sociedade de classes e ao capitalismo. E se é uma crítica à sociedade de classes e ao capitalismo, também realizam uma crítica. Um criticão, hein? Realizam também uma crítica à, à pedagogia liberal, certo? Ou seja, essa crítica que as tendências progressistas fazem ao capitalismo também acaba se reverberando para a pedagogia liberal, porque é instrumento educacional do capitalismo. Tudo bem? Então vamos a cada uma delas aqui, né? Vamos lá. Para isso eu vou ter que ajeitar de novo aí para vocês. Só um momento. Vamos aqui para vocês, para todo mundo ver legalzinho aí. Só um momentinho. Eu acho que agora vocês já conseguem ver. Conseguem, né? Bora lá. O que é que nós temos aí? Nós temos a tendência libertadora. Ó, falou em tendência libertadora, você já vai lembrar de um carinha que você já ouviu falar muito na sua faculdade e por aí pelo mundo afora, que se chama Paulo Freire, certo? Se chama Paulo Freire. Você vai lembrar logo de cara, tá certo? Só Paulo Freire? Não, você tem outros tantos. Todos aqueles que têm uma visão mais marxista do mundo acabam, de um modo ou de outro, entrando ou fazendo parte ou dialogando com essa tendência libertadora. Tá bom? Então, vamos lá. Para isso, galera, enfatiza a conscientização e a transformação da realidade, com conteúdos extraídos da prática social dos alunos. Afinal de contas, não foi isso que Paulo Freire propôs ou propõe? Veja que o processo educativo ele não ocorre apartado, cindido, reduzido da sociedade, certo? Ou seja, para haver prática educativa, o aluno tem que saber onde ele está, quais os instrumentos que ele tem, onde ele vive, com quem ele vive. A partir disso, o professor consegue
entender essas relações e consegue trazer as melhores ferramentas para que haja alfabetização. Em especial, trazendo, entendendo onde o aluno está situado e trazendo elementos do dia a dia do aluno para facilitar o seu processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que essa facilitação do ensino-aprendizagem, ela busca uma transformação social, tá? Ou seja, todo o processo educativo não é só para se entender matemática, português, história e geografia, não. Tá bom? O processo de ensino-aprendizagem se dá entendendo os assuntos, claro, logicamente, porém com uma conscientização das pessoas, em especial das classes subalternas. Tá bom? Vamos aqui agora. Galera, dentro das, pedagogia libertadora, tá? Foi a primeira que a gente viu aqui das progressistas. Lembrando que isso aqui está muito, mas muito ligado ao que se chama, que com certeza você já ouviu falar, que cansou, de materialismo histórico dialético histórico-dialético de Marx, de Karl Marx. Tudo bem? Beleza? Beleza, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Galera, tendência libertária. Torno a repetir, não confunda tendência libertária com tendência libertadora e vice-versa. Tá bom? Tendência libertadora é uma coisa, tendência libertária é outra coisa. Tem pontos em comuns? Claro que tem, afinal de contas são ambas progressistas, tá bom? Mas o que constitui qual ser da tendência libertária? É aquela que promove práticas democráticas, valoriza as lutas sociais, com metodologia baseada na vivência do grupo e na autogestão. Vamos lá, de novo. Promove práticas democráticas, valoriza as lutas sociais, coisa que também já está nas libertadoras, tá? Isso aqui não há nenhuma novidade. Com a metodologia baseada na vivência grupal. Ora, se há um pressuposto para a democracia, se há um pressuposto para a existência da democracia, é exatamente a existência do grupo, da comunidade, que entende suas demandas, entende seus direitos, entende também os seus deveres, tá? E são agentes sociais e vão colher os frutos de tudo aquilo que acontece, tá? Agora, também há uma perspectiva da autogestão. O que é isso? Ao mesmo tempo que as decisões dos grupos são levadas em consideração de forma democrática, dentro da democracia, há também a autonomia do indivíduo. Há também a autonomia do indivíduo. Beleza? Por isso que é libertária. Percebe o ser humano como um ser
autônomo, individual, também social, mas que consegue pensar por si próprio. Nem todas as decisões da vida do indivíduo se dá de forma grupal, se dá de forma coletiva. Há coisas que só é interesse ou que só são interesse do indivíduo, que somente ele pode realizar. Só ele tem essa perspectiva e prerrogativa de realizar. Então, tem que tomar cuidado nisso aí. Tá legal? Beleza? Vamos aqui. E a última aqui das progressistas, que é a tendência crítico-social dos conteúdos. Aqui é onde há uma confusão enorme, tá certo? Há uma confusão enorme das pessoas quando estão estudando isso para concursos. É porque é o seguinte, a tendência crítico-social dos conteúdos, ela não é diferente, atenção, quer dizer, melhor dizendo, aliás, não é que não seja diferente, é que ela não anula a tendência libertadora. Como é? Muito simples. A tendência crítico-social dos conteúdos, ela não anula a tendência libertadora. Ou seja, o mesmo autor pode ser tido como da pedagogia libertadora, tipo Paulo Freire, e ao mesmo tempo com um pé na tendência crítico-social dos conteúdos. Porque elas duas, a crítico-social dos conteúdos ou é, tendência histórico-crítica, tá? É a mesma coisa, o mesmo nome. Histórico-crítica e crítico-social dos conteúdos, tudo bem? Essas mesmas tendências, elas estão juntas, elas mantêm, elas mantêm uma relação. Então, não estranhe, por exemplo, se aparecer Paulo Freire como da tendência crítico-social dos conteúdos e da tendência libertadora. Claro, você vai encontrá-lo muito mais ligado à tendência libertadora. Claro, isso aí é um fato, é um fato. Vai ser assim. Mas isso não significa que vai ser somente assim. É bom ressaltar. Vamos lá. Características da tendência crítico-social dos conteúdos. Busca a apropriação crítica do conhecimento científico, ou seja, o conhecimento científico é bom? É bom. Deve ser aceito de forma indiscriminada? Deve ser aceito de qualquer forma? Deve ser aceito porque alguém está dizendo que é bom, então eu tenho que aceitar? De forma bovina? Claro que não. Por isso que é apropriação crítica. Sim, é importante conhecimento científico? É. Agora é importante concebê-lo dentro de um arranjo social, tá? As teorias científicas, elas não estão apartadas, cindidas da sociedade, não estão. Se elas não estão apartadas, cindidas, numa cisão com a sociedade, elas podem muito bem caminharem juntas. Atenção, usando o método dialético, que também utiliza lá a tendência libertadora, o método dialético a partir do materialismo histórico dialético de Marx, também utiliza. E o que é o método dialético? Que o desenvolvimento humano, a história do ser humano, não ocorre de forma linear. Não ocorre como um segmento de reta ascendente. Tudo bem? Então, sendo assim, galera,
A tendência crítico-social dos conteúdos, ela traz consigo uma perspectiva de que o aprendizado também não é linear, também não é em linha reta subindo, pode ter altos e baixos, desde que sendo trabalhados os conteúdos de forma crítica e contextualizada, é um alto e baixo que tende a progredir. Tem uma ideia de progresso nisso aí. Usando o método dialético para confrontar experiências pessoais com o conteúdo transmitido. Ou seja, esse método dialético, além de entender o desenvolvimento e a aprendizagem humana como algo não linear, como altos e baixos, certo? Tem também que fazer uma confrontação, uma oposição entre o que é científico, certo? E o que é do cotidiano, o que é das experiências sociais. Vou dar um exemplo. Você pega um meteorologista, certo? Que tem todo o conhecimento científico, geográfico, de como o clima se forma, ao ponto de conseguir prever com certo grau de exatidão como se amanhã fará sol ou se vai estar nublado, se chove ou se não chove. Tentar unir, tentar unir o método científico, o que é científico, com as experiências sociais, de modo que esse cientista pode muito bem dialogar com o agricultor. É o quê? Sim. O agricultor, ele percebe uma série de elementos que estão ali no seu dia a dia que fazem dele um conhecedor daquela realidade. De modo que ele, mesmo que ele não saiba explicar o como, ele sabe mais ou menos o que deve fazer e quando deve fazer. Então esse diálogo é importante. Tudo bem aí, galera? Certo? Então aí, ó, nós já temos aí, ó, as três tendências progressistas que cá entre nós, as questões de concurso amam essas tendências, tá? Dica para você, se você tiver que defender alguma dessas tendências, desses grupos maiores de tendências, defenda as tendências progressistas. É o que, Abel? Eu tenho que acreditar nisso? Não. Eu não estou dizendo que você tem que acreditar. Eu só estou dizendo que se você tiver que fazer uma escolha entre, entre essas tendências, se for para escolher entre as tendências liberais e as tendências progressistas, para o seu concurso, de forma bastante prática e objetiva, escolha para falar bem das progressistas e falar mal das liberais, da tendência tradicional, tá? Principalmente da tendência tradicional. Essa daqui você pode meter o pau à vontade. Tá certo? E dessas outras tendências. Outra que você pode descer a ripa é na tendência tecnicista. Essa aqui, ó, não tenha medo, não. Pode descer o cacete que tá tudo legal. Isso para o concurso, tá? Se você acha diferente na sua vida prática, tudo bem, aí é com você. Tá bom, galera? Tá certo? Entenderam? Dois grandes grupos, tendências liberais, tendências progressistas, sendo que cada uma tem subdivisões.
E essas subdivisões a gente acaba vendo aí. Tá certo? Vamos para as questões? Vamos para as questões? Bora lá. Deixa eu subir aqui. Lembrando que esse material você já deve ter tido acesso aí, né? Esse material você já deve ter tido acesso. Então, não é nenhuma novidade para você, não. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui para ficar melhor para vocês verem. Só um momentinho. Vou dar um zoom maior. E não fica legal dando um zoom maior. Bom, acho que agora vocês vão conseguir ver direitinho aí. Bora lá. Vamos lá. O que que a gente tem aí, ó? Já a primeira questão aí, nós já temos essa primeira questão, que é essa primeira aula sobre tendências pedagógicas. Nós só vamos trabalhar com questões de múltipla escolha, tá? Na segunda, somente questões, penso eu, né? De certo e errado. Tudo bem? Bora lá. Questão número 1, já de 2023. Bora lá. As tendências pedagógicas são divididas em. Vamos lá. A gente viu que eram dois grupos, né? Já estou dando resposta. A pedagogia tal acredita que a escola tem a função de preparar indivíduos para desempenhar papéis sociais com base nas aptidões individuais. Nós estamos falando de quê? Bem, nessa primeira, galera, nós estamos falando de liberais e progressistas, certo? Essa é a primeira. Tendências pedagógicas são dois grupos, liberais e progressistas. A pedagogia tal, que a gente quer saber aqui, acredita que a escola tem a função de preparar indivíduos para desempenhar papéis sociais com base nas aptidões individuais. Quem é? Liberal ou progressista? Galera, se é para desempenhar papéis sociais a partir das aptidões, do talento de cada um, do esforço de cada um, é claro que são tendências liberais. Então, onde é que aparece liberal e progressista na primeira? Ó, o que tem de errado na A? Vamos aqui. Tradicional poderia ser? Até que poderia, tá? Mas não diretiva é não diretiva em que modelo? Dizer não diretiva é dizer que não se dirige. Não é dirigido de forma rígida, tá? De forma mais enfática, de forma mais categorial. O que há aqui, e que é muito interessante, é que essa parte não diretiva não diz muita coisa. Só isso aí já está errado. O nome tradicional poderia aparecer? Poderia. Se esse tradicional for sinônimo de liberal. E aqui, ó, o segundo nome, a pedagogia que acredita nessas aptidões só pode ser liberal. Isso aqui está certo. Tá bom? Mas veja, como é que apareceu na tradicional aqui na primeira e liberal aqui na segunda? Teria que aparecer o mesmo nome. Tá bom? Então já tem um errinho aqui também. B, liberal progressista. Ó, vou marcar de verde aqui, ó, o que tá certo.
Ó, na A, isso aqui tá certo. Mas essas duas aqui, essa tá o nem, né? Nenhum nem outro. Vou botar amarelo. Nenhum nem outro. Na B, progressista, liberal e progressista. Isso aqui tá certo. Na B, isso aqui tá certo. Progressista tá certo? Não. Ali teria, no segundo nome, na segunda lacuna, teria que ser liberal. Tá errado isso aqui. Vamos para C. A C começa com liberal progressista, isso aqui tá certo. E na segunda lacuna, liberal, isso aqui tá certo. Isso aqui é a alternativa correta. Tudo correto aí. Sem medo de ser feliz. Vamos aqui a D. O que a gente tem aqui na D? Na D tem não diretiva. Olha, não diretiva é a mesma coisa que aparece lá na A. E tecnicista. Tecnicista, galera, ela é muito específica. Então, nem tradicional assim, ela poderia ter o sinônimo. Porque tecnicista, tá dentro das pedagogias liberais. Estão. Ou está. Só que ela é pontuada. Ela tá lá, ó. Você sabe, especificado. E na segunda lacuna tem que ser liberal, não pode ser progressista. Então tá tudo errado. Tudo errado na D. Tudo errado. Vamos aqui essa E. A E. Tá tudo errado também do início ao fim. Renovada, você tem que lembrar que é escola nova. E que escola nova também é liberal. Também tá errado. E tecnicista, ó, função de preparar papéis sociais com base em aptidões individuais. Isso aqui tá certo, galera? Isso aqui tá certo? Tá certo. Pelo menos salvou alguma coisa aqui na E, né? Salvou alguma coisa aqui na E. Poderia ser tecnicista? Olha, eu não vou marcar de verde, não. Vou apagar aqui o verde. Vou botar amarelo. Por quê? Porque, embora que esteja certo, é muito específico dizer que é tecnicista, tá? Vamos botar de amarelo. Agora, se aparecesse liberal aqui no final, estaria correto. Logo, alternativa correta, letra C. Letra C. Vamos para 2. Vamos para 2. Vamos ver o que é que tem aí. Professor Carlos Alberto é adepto da pedagogia tradicional. Bem, então você já sabe quais são as características, né? Em suas aulas. Características dessa concepção de ensino podem ser percebidas por meio de, vamos lá, a relação professor e aluno horizontal. Aqui já está errado. O quê? Horizontal? Sim. O correto seria dizer aqui que se é tradicional, a relação entre professor e aluno é vertical. Como é, Abel? Sim, muito simples. A relação entre o professor e aluno dentro da pedagogia tradicional, certo? Da tradicional como modelo, tá? Ocorre o professor estando a um patamar acima dos alunos. Então, não discute com o professor. Ele é o professor. Não, se o professor está dizendo, ele sabe o que está dizendo. Afinal de contas, ele é o professor. Beleza? Então, vertical
Vertical, galera, da ideia de hierarquia. Eu mando em você, certo? Você manda em Cicrano, Cicrano manda em Fulano e assim vai. Tá bom? Esse nome horizontal aqui daria certo se fosse para as pedagogias progressistas, ou, ou se fosse da escola nova, da escola nova não diretiva. E com cuidado, hein? B, tradicional, hein? B, é, prevalência da memorização, passividade e falta de atitude crítica, e não havendo problematização da realidade. Isso aqui está correto. Na verdade, essa daqui é a alternativa correta. Veja que esses elementos aqui, ó, veja que esses elementos aqui, ó, prevalência de memorização, passividade, falta de atitude crítica, não havendo problematização da realidade, essas quatro características aqui são da pedagogia tradicional, sem medo de ser feliz. Tudo bem? Prevalência da memorização, passividade e falta de atitude crítica e não havendo problematização da realidade. Quatro características da pedagogia tradicional. Simples. C, vamos ver o que é que tem de errado aqui na C, né? Se tem algo de errado, vai que a gente erre, né? É bem possível também. C, ato educativo enquanto ato político. Ato educativo enquanto ato político. Já começou errado. Essa questão 2 é muito boa. Por que já começou errado aqui, ó? Porque na pedagogia tradicional, a escola, o aluno não é trabalhado, não é formado para a atuação política. Isso daqui, galera, para isso aqui tá certo na C, para isso aqui tá certo na C, teria que ser pedagogia libertadora. Teria que ser pedagogia libertadora. Tudo bem? Para estar correto isso aí, teria que ser pedagogia libertadora. Libertadora, ou no máximo, ou crítica social dos conteúdos. Tá? Ou a libertadora, ou crítico social dos conteúdos. Crítico social dos conteúdos. D. Vamos terminar de ler aqui só para dizer que a gente não leu, né? Forma de trabalho a partir de grupos de discussão? Mentira. Errado. O professor é um animador? Menino, na tradicional, o professor não é animador, não. O professor é um diretor. É um transmissor. Papel crucial. Caminhando junto no processo de problematização? Não. Mas intervém, no mínimo, indispensável? Não. Ele intervém o tempo todo. Também está errado. Ou seja, está tudo errado na C. Para a pedagogia tradicional, está tudo errado. D.
Problematização da realidade, falso. Isso aqui não é mesma cor da C. Isso não é cor da pedagogia tradicional. Transformação de sujeitos, visando a transformação de sujeitos, está errado. O aluno não é sujeito ativo, é sujeito passivo, está errado. Valorização da relação afetiva e aluno, não. Aqui a relação é de seres diferentes, algo puramente profissional, ou formal. Logo, alternativa correta da 2, letra B de bola. Vamos para 3. Também tem uma lacunazinha, né? Vamos lá. Considerando-se as concepções pedagógicas, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. A pedagogia, funda suas bases na concepção dialética. Epa! Concepção dialética. Concepção dialética da educação. Se é isso aqui, galera, pode ter certeza. Se é isso aqui, você já sabe, por A mais B, que é progressista. Obrigatoriamente. Já sabe, por A mais B, que é progressista. Por entender que o seu pressuposto básico é o materialismo histórico. Correto? Confirmou mais ainda, ó, outro elemento. Pressuposto básico do materialismo histórico. Ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material e da determinação das condições materiais da existência humana. Correto? Ó, vamos riscar aqui o que está errado. Essa questão é boa também. Ó, tradicional já anula, já risca. Por quê? Porque a pedagogia tradicional ela não está nem aí para essa relação dialética da sociedade. Ela trabalha a partir de outros parâmetros. Está errado. Tecnicista, pelo mesmo motivo da tradicional. Atenção, não são iguais, mas nesse sentido, pelo mesmo motivo. Gestalt, não. E vou dizer por quê. Essa daqui, ó, Gestalt, ela entende, ela tem a ver mais com algo psicológico, certo? Do conhecimento ela tem mais a ver com uma condição psicológica. Em que sentido? Que o conhecimento parte, vai do todo às partes. Ou seja, eu primeiro consigo conceber o objeto como um todo, é como se fosse um insight, como se fosse algo intuitivo, e que eu vou do todo, do maior para o menor. E não o contrário, do menor para o maior. Tá certo? Onde, para entender o todo, eu não necessariamente preciso entender cada parte isoladamente. Eu posso muito bem já pegar de uma vez só o todo, e a partir daquele todo eu vou entendendo as minúcias daquilo. Tá bom? A gente pode falar, a gente vai falar sobre isso aqui depois. Então não precisa ficar nervoso. Vamos aqui. A última, Waldorf. Também não. Ah, mas a pedagogia Waldorf não é
ela não rompe com o tradicionalismo? Sim, ela rompe com o tradicionalismo. Não é tradicional. Porém, a pedagogia Waldorf ela está ligada a uma formação. Peraí. Ela está ligada a uma formação, a uma formação integral do ser humano a partir de elementos cognitivos, espirituais, emocionais, práticos, tá? Veja, e qual é a descrição que nós temos lá da questão? É do materialismo histórico dialético. E a pedagogia, o Waldorf, ela não está diretamente ligada ao marxismo, ela não está diretamente ligada a essa noção materialista da realidade, tá? Logo, só resta uma, que é a letra A, que é a nossa resposta certa. A histórico-crítica. E essa histórico-crítica, galera, histórico-crítica pode aparecer como libertadora, pode muito bem, sem problema nenhum, aparecer como crítico social dos conteúdos. Crítico social dos conteúdos. Tudo bem? Questão 3, muito legal. Vamos para 4. Vamos para 4. Questão de 23, outra questão de 2023. Correntes inovadoras do pensamento educacional absorvem ideias do chamado design thinking. Segundo esta concepção, todo professor atua como um designer, na medida em que seleciona formas de abordar os conhecimentos, ambientes de aula e respostas para os desafios enfrentados pela escola. Vamos lá. Assinale a opção que descreve corretamente uma característica desse tipo de abordagem. Vamos lá. A. Preferência por modelos educacionais tradicionalmente desenvolvidos, estabelecidos errados. Ora, se o professor atua como um designer, selecionando formas, abordagem, tal, isso é tradicional. Sério. Isso aí poderia ser uma chamada da pedagogia tradicional? Não poderia ser. Não pode ser. B. Centralização do desenvolvimento de métodos e recursos pelas autoridades pedagógicas especializadas. Não. Pelo mesmo motivo disso aqui. Epa. C. Definição de desenhos claros e rígidos de currículos, métodos de avaliação. Errou aqui, ó. Melou aqui a C. D. Racionalização dos processos educacionais com vista à padronização. Você percebeu que a B e a C e a D, né? Que essas quatro, elas vão pela mesma linha. Então, por mais que você não soubesse de jeito nenhum o que é as ideias do design,
do design thinking, você iria perceber que das 5 alternativas, 4 estão indo pelo mesmo caminho e apenas uma não está. E essa uma que não está indo pelo mesmo caminho das outras, muito possivelmente é ela a correta. Tudo bem? Então, só resta a alternativa E, que a gente vai ler agora e tem que ser a correta, né? Atuação baseada na otimização, correto, dos métodos e experimentação de soluções para problemas, correto. Ou seja, se o professor é um designer, cadê? Se o professor atua como um designer, galera, um designer, ele só trabalha, ele só existe a partir de um ambiente. Então, um designer, ele é importante porque ele percebe o ambiente onde está e ele percebe uma configuração, ele percebe um modo de deixar aquilo melhor, de deixar aquilo mais harmônico, de deixar aquilo mais interessante. Tudo bem? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Logo, é 4. Vamos a 5. 5. As abordagens mais recentes nos processos de ensino-aprendizagem têm privilegiado as metodologias ativas. Verdade isso aqui, viu? Verdade. Se você tiver que defender algo, pode defender isso aqui. Sem medo de ser feliz. Pode defender isso aí. Abordagens mais recentes dos processos de ensino-aprendizagem têm privilegiado as metodologias ativas. Isso é verdade. Vamos lá. Avalie se as características das metodologias ativas incluem 1. Exigência de uma postura mais incisiva do professor como condutor. Não. Se a metodologia é ativa por parte do aluno, o professor, o professor não vai ser condutor do processo. Errado. A 1 já está errada. Onde é que aparece 1? Aparece 1 na A, aparece 1 na B, aparece 1 na C. O que, que a gente já sabe, se a gente não errou aí? Que a 3 está certa. Vamos ler aqui a 3. Utilização de situações práticas para o desenvolvimento de habilidades aproveitáveis fora da sala de aula. Exatamente. As metodologias ativas trabalham na perspectiva de que o conhecimento ele ultrapassa a sala de aula. E que aquelas habilidades desenvolvidas, aquelas competências conquistadas, se dão para toda a vida, se dão para a sua utilização em todo e qualquer ambiente que o aluno queira ou esteja. Então a 3 está certa. Essa 3 tem que estar certa. 2. A 2 é que vai definir se é D ou se é E, né? Se a 2 estiver errada, a gente marca E. Se a 2 estiver certa, a gente marca a D. Vamos ler a 2. Incentivo ao diálogo entre alunos e professores através de discussões em grupo e projetos colaborativos. De novo, incentivo ao diálogo entre alunos e professores, correto? Através de discussão em grupo e projetos colaborativos. Isso aqui está corretíssimo. Corretíssimo.
Logo, letra D. Letra D, com certeza. A E tá faltando a 2, né? Vamos para 6. 6, aqui, ó. Vamos lá. Ao analisar as perspectivas da Escola do Futuro, Morin aponta as seguintes tendências. Vamos aqui. 1. ênfase nos conteúdos e transmissão de informações. Não acho legal isso aqui. Isso aqui está errado. A educação do futuro, ela não vai ser por base de ênfase em conteúdos e transmissão de informações. De jeito nenhum. Então essa 1 está errada. Não é educação do passado ou educação do presente. É educação do futuro. Onde é que aparece um? Aparece um na A, aparece um na B, aparece um na C. Meu Deus do céu. E aparece um na E. Só restou. Olha. Vixe! Só restou a D? Já temos a resposta, mas vamos ler o restante, né? 2. Currículos flexíveis e personalizados. Isso aqui está correto. Correto. 3. Aprendizagem ativa com atividades integradas e semipresenciais. Ó, posso marcar só 2? Não posso. Isso aqui está correto. Letra D. 2 e 3 estão corretos. Currículos flexíveis e personalizados. E 3, aprendizagem ativa com atividades integradas e semipresenciais. Até tem aquela sala de aula invertida, né? Um exemplo. Vamos para 7. Uma questãozinha sobre Libânia aí, ó. Vamos lá. Na década de 80, José Carlos Libânio sistematizou as tendências pedagógicas a partir de duas vertentes: a liberal e a progressista. Na primeira década do século XXI, ele sistematizou correntes teóricas mais recentes, conforme o quadro a seguir. Imagem associada para a resolução da questão. Não coloquei a imagem, como é que pode? Acho que não é precisar, não. 1. Estudos recentes revelam que as tendências liberais e progressistas atuam, continuam ativas e estáveis. Todavia, outras tendências têm sido experimentais, tanto no âmbito acadêmico quanto nas escolas influenciadas pelo pensamento pós-moderno. Galera, isso aqui está correto. Tanto as chamadas tendências liberais e progressistas continuam ativas e estáveis. Estão ali. Estão ali convivendo. Às vezes brigando entre si, mas estão ali. Estão lá. Todavia, existem outras tendências experimentais, certo? Agindo. Isso aqui está correto. Está correto. Vamos para 2. Nas últimas décadas, as sociedades mudaram de forma acelerada e a tendência crítico-social dos conteúdos atende a todas as suas demandas. Ai, ai, ai. De modo que temas como cultura,
identidade e diferença abordadas pelas correntes contemporâneas são desnecessárias. Errado. Dois pontos que estão que está errados aqui. Se o mundo mudou de forma acelerada, a tendência crítico-social dos conteúdos não atende. Não atende. Não atende. Atende a uma parcela, a uma parte. Mas a todas, não tem como. Outra coisa. Temas como identidade, diferença, diversidade, cultura, temas contemporâneos são desnecessários? Não. As questões vão dizer que são algo necessário. E é algo necessário mesmo. Tá bom? 2 está errado. Onde é que aparece 2? Aparece 2 na C, aparece 2 na D e aparece 2 na E. A gente já sabe de uma coisa também, se nós estivermos certos. É que a 3 tem que estar certa. Por quê? Porque a 3 aparece, ó. Então a chance da gente marcar A, já que a gente viu que a 1 está correta, é muito grande. Mas vamos ler aqui a 3, né? Vai que a gente esteja errado. Mas se bem que não tem como, né? Porque aonde for vai esbarrar. Se eu disser que a 3 está errada, então a 2 tem que estar certa. Para ser a C. E a 2 a gente já viu que está errado. Mas vamos ler aqui. A articulação de uma perspectiva desenvolvida do ensino, não, desenvolvimentista do ensino, a articulação de uma perspectiva desenvolvimentista do ensino, voltada para a autonomia e a emancipação dos sujeitos, abre espaços para a incorporação ao pensamento crítico de temas como a linguagem, a cultura, a complexidade, a valorização da experiência corrente, as relações de poder e a integralidade do ser humano, fomentados pelas correntes contemporâneas. Isso aqui está certo. Logo, alternativa letra A como correto. Aê, né? Vamos lá. Vamos para 8. Questão ainda de 2023, hein? Vamos aqui, ó. Dentre as tendências pedagógicas, avalie o papel da escola em uma delas. Acentua-se nessa tendência, vou até botar aqui amarelo. Acentua-se nessa tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Todo esforço está em estabelecer, deve estar mais ocupada com problemas psicológicos do que com pedagógicos ou sociais. Todo esforço está em estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, isto é, a uma adequação pessoal a solicitações do ambiente. Rogers considera que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada para ele. E os procedimentos didáticos, a competência na matéria, nas aulas, livros, tem tudo pouca importância. Tem tudo muito pouca importância. Face ao propósito de favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal, os aspectos psicológicos, o que implica estar bem consigo próprio e com seus semelhantes. O resultado de uma boa educação é semelhante ao de uma boa terapia. Vamos lá. A
qual tendência pedagógica que se refere o papel da escola supracitado? Marcar correto. Vamos lá. Não pode ser de jeito nenhum a tendência tecnicista. Porque a tendência tecnicista não está nem um pouco preocupada em estabelecer essa questão psicológica de estar bem consigo mesmo, com o indivíduo. Não é esse o objetivo. Não é esse. A tendência tecnicista, ela tende ao desenvolvimento técnico de uma mão de obra. Certo? Tranquilo? Veja só. Poderia ser uma tendência liberal tradicional? Não, também não poderia. Também por esse mesmo motivo. Certo? Beleza? Aí vamos aqui, ó. Aí agora ficamos aqui entre a qual tendência tal. Tendência liberal renovada progressista ou tendência liberal renovada não diretiva? O que é que vocês acham? Qual seria essa perspectiva aqui? Qual seria? Galera, essa daqui é interessante, tá? Uma questão muito interessante. Beleza? Veja que aqui nós temos duas categorias muito legais, A e B, em que a diferença entre uma e outra, ó, tá só no primeiro nome. E as duas são liberais, hein? E as duas são liberais. Como definir isso aqui? Como definir isso? Então, galera, como é que ficaria isso aqui? Veja que a diferença aqui, ó, é apenas nessas duas palavras, hein? Olha aí, ó, progressista e não diretiva. Para resolver isso aqui, ó, quem não conhece isso aqui vai ter uma dificuldade enorme. Mas só que o texto, ele deu umas pistas. E quais foram as pistas que o texto deu? Rogers. Rogers é Carl Rogers. Certo? Então, se é Carl Rogers, a gente está falando sobre um desenvolvimento, um autodesenvolvimento, a relação pessoal, entendendo a educação como uma boa terapia, isso aqui só pode estar ligado à tendência liberal não diretiva. Tá certo? E qual seria, então, a perspectiva da progressista? Vou aqui mudar de cor para ver se fica melhor para vocês. Seria a seguinte, ó. Essa progressista, ela tem a ver não com a relação psicológica exatamente, certo? Mas ela tem muito mais a ver, veja só, ela tem muito mais a ver com como um papel da escola que busca uma satisfação dos alunos em relação aos interesses. Ou seja, os interesses que eles trazem consigo, eles são importantes e a satisfação desses interesses de aprendizagem, interesses econômicos, ou seja, com todos aqueles anseios que os alunos trazem, têm que ser efetivados.
E a escola tem que participar disso. Ok? Tranquilo? Então, até os conteúdos elencados, são conteúdos que trazem uma vivência, uma convivência entre os alunos. Tá? Uma coisa interessante, muito interessante aqui, que seria essa progressista, seria aquela ideia do aprender a aprender. Tá? Esse aprender a aprender, esse desenvolvimento autônomo, que embora que tenha uma correlação com a não diretiva, sim, há, só que não envolvem apenas elementos psicológicos, entendendo como algo apenas como se o resultado de uma boa educação, como vem falando no final do texto, é semelhante a uma boa terapia. Não é tão somente isso. Existe uma série de outras coisas. O aluno que aprende a aprender de forma autônoma, onde a escola facilita o desenvolvimento ou a consecução dos seus anseios. Tudo bem? Dê uma olhadinha nessas duas, são importantes. Tá legal? Beleza, galera? Tranquilo até aí? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Nós temos ainda outro desse para tratar com vocês, certo? Qualquer coisa estarei à disposição de vocês, certo? E qualquer coisa é qualquer coisa. Valeu aí, jovens! Até mais, até a próxima. Valeu!